Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso santuário em casa, um momento de oração, formação e união familiar. Neste dia, peçamos com fé a intercessão da serva de Deus, Madre Leônia, que ela, com seu carisma de amor e doação, interceda por nossas famílias, para que sejamos como ela, reflexos do Sagrado Coração de Jesus. Madre Leônia, rogai por nós. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje mergulhamos mais fundo na exortação apostólica de Lectio Te do Papa Leão XIV. Vamos ler e refletir sobre os números 49 a 52, que nos convidam a viver um amor concreto e a enxergar Jesus no irmão que sofre. O Papa nos lembra que a fé não se separa da caridade. Prepare seu coração para este momento de formação. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos com a serva de Deus, Madre Leônia. Vem, Espírito Santo, livra-nos de todo apego desordenado às coisas terrenas e infunde em nós o gosto pelas coisas celestes. Vem, Espírito de sabedoria. Vem, Espírito de conselho. Vem, Espírito de inteligência. Vem, Espírito de fortaleza. Vem, Espírito de ciência. Vem, Espírito de piedade. Vem, Espírito do santo temor de Deus. Espírito Santo, torna-nos verdadeiramente espirituais em Ti. Dispõe-nos à Tua influência, habita em nossa alma, vivifica cada uma das nossas obras. Ensina-nos a rezar, a fim de que sejamos dignos filhos do Pai, dignos seguidores de Cristo, nosso Salvador. Infunde o Teu fogo no coração dos homens, na boca dos homens, nos olhos dos homens, nas mãos dos homens. Manda o Teu sopro sobre aqueles que creem em Ti, sobre aqueles que duvidam de Ti, sobre aqueles que amam, sobre os que estão sós. Cuidar dos enfermos. A compaixão cristã manifestou-se de modo peculiar no cuidado com os doentes e sofredores. A partir dos sinais presentes no ministério público de Jesus, que curava cegos, leprosos, paralíticos, a Igreja entende ser parte importante da sua missão o cuidado dos enfermos, nos quais com facilidade reconhece o Senhor crucificado. São Cipriano, durante uma peste na cidade de Cartago, onde era bispo, recordava aos cristãos a importância do cuidado com os doentes. Esta epidemia, que parece tão horrível e funesta, põe à prova a justiça de cada um e experimenta o espírito dos homens, verificando se os sãos servem aos enfermos, se os parentes se amam sinceramente, se os senhores têm piedade dos servos enfermos, se os médicos não abandonam os doentes que imploram. A tradição cristã de visitar os doentes, de lavar as suas feridas, de confortar os aflitos, não se resume a uma mera obra de filantropia, mas é ação eclesial através da qual, nos enfermos, os membros da Igreja tocam a carne sofredora de Cristo. No século XVI, São João de Deus, ao fundar a ordem hospitalar que leva o seu nome, criou hospitais modelo que acolhiam a todos, independentemente da sua condição social ou econômica. A sua famosa expressão, "Fazei o bem, irmãos", tornou-se lema da caridade ativa com os doentes. Contemporaneamente, São Camilo de Leles fundou a Ordem dos Ministros dos Enfermos, os Camilianos, assumindo como missão servir os doentes com dedicação total. A sua regra ordena: cada qual peça a Deus que lhe dê um afeto materno para com o próximo, a fim de podermos servi-lo com todo o amor, tanto na alma quanto no corpo, pois, com a graça de Deus, desejamos servir todos os doentes com o mesmo carinho que uma extremosa mãe dedica ao seu filho doente.
Em hospitais, campos de batalha, prisões e ruas, os camilianos encarnaram a misericórdia de Cristo médico, cuidando dos doentes com carinho maternal, como uma mãe cuida do seu filho. Muitas mulheres consagradas desempenharam um papel ainda mais disseminado no cuidado sanitário dos pobres. As Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, as Irmãs Hospitaleiras, as Pequenas Servas da Divina Providência e tantas outras congregações femininas tornaram-se presença materna e discreta em hospitais, asilos e casas de saúde. Levaram médico, escuta, presença e, sobretudo, ternura. Construíram muitas vezes com as próprias mãos estruturas sanitárias em zonas sem qualquer assistência médica. Ensinavam higiene, cuidavam dos partos, medicavam com sabedoria natural e fé profunda. As suas casas tornavam-se oásis de dignidade onde ninguém era excluído. O toque da compaixão era o primeiro remédio. Santa Luísa de Marilac escrevia às suas irmãs, filhas da caridade, recordando-as que havia recebido uma especial bênção de Deus para servir aos pobres e enfermos nos hospitais. Hoje, esse legado continua em hospitais católicos, postos de saúde em regiões periféricas, missões sanitárias nas selvas, centros de acolhimento para toxicodependentes e hospitais de campanha em zonas de guerra. A presença cristã junto ao doente revela que a salvação não é ideia abstrata, mas gesto concreto. No gesto de limpar uma ferida, a Igreja proclama que o reino de Deus começa entre os mais vulneráveis. E ao fazer isso, permanece fiel àquele que diz: adoeci e visitaste-me. Quando a Igreja se ajoelha diante de um leproso, criança desnutrida ou moribundo anônimo, ela realiza a sua vocação mais profunda, amar o Senhor onde ele está mais desfigurado. Este texto da encíclica de Lex Tite do Papa Leão XIV nos fala sobre a caridade cristã. A caridade é uma virtude teologal que nos une a Deus e aos irmãos, especialmente os mais necessitados. O cuidado com os enfermos, cuidar dos enfermos é parte da missão da Igreja, reconhecendo neles o Senhor crucificado. Fala da tradição da Igreja. A Igreja sempre cuidou dos enfermos e pobres, inspirada no exemplo de Jesus e dos apóstolos. E a importância da ação. A caridade não é apenas sentimento, mas ação concreta em favor dos outros. Como podemos expressar a caridade de Deus em nossa vida, especialmente com os mais necessitados? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Madre Leônia escreveu em seu diário espiritual no dia 10 de julho de 1975. Deus é amor. Ó sacramento de amor, ó símbolo de unidade, ó vínculo de caridade, em ti quero viver e gozar a vida, encontrar força para superar a miséria da vida. De nada valem as riquezas, as honras e sucessos do tempo, destinados que são a dissolverem-se, a desaparecerem. Quero ver a Deus em todos os acontecimentos. É tomando a nossa humanidade que o Senhor nos deu a sua divindade, e não vice-versa. É tomando a nossa miséria que nos prodigalizou a sua infinita riqueza. No abraço da cruz de cada dia encontra-se a liberdade dos filhos de Deus. O corpo geme, mas a alma desenvolta e livre se levanta. Avança a grandes passos em direção ao Senhor e à santidade. A graça trabalha e transforma as almas dóceis e de boa vontade. Diz São Bernardo: aquele que é misericordioso, que tem um coração generoso, avalia a verdadeira situação do próximo, cobre-o com seu afeto e o aceita com caridade, sentindo como próprios os bens e os males dele.
Basta descer às profundezas de nós mesmos e olharmos sem véu, sem falsos pudores, para conhecer-nos e valorizar-nos. Meu Deus e meu tudo. Leônia Missionária. Queridos irmãos, chegamos ao fim de mais um programa O Santuário em Casa. Hoje refletimos sobre a caridade cristã e o cuidado com os enfermos. Que essas palavras nos inspirem a viver a caridade de Deus em nossas vidas, especialmente com os mais necessitados. Oremos. Pai de misericórdia, ajude-nos a amar como Tu amas, a servir como Tu serviste. Que possamos ser instrumentos de Tua caridade no mundo. Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Agradecemos por terem se unido a nós em mais este programa. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Fiquemos todos na graça do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor.
dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará.